Na busca pelo melhor intermediário custo-benefício, dois celulares estão fazendo muito sucesso em 2025. Do lado da Motorola, a gente tem o Edge 60 Fusion com uma tela curva, carregamento ultra rápido. Já na Samsung, o A56 com construção premium e um processador muito potente. Agora, qual dos dois vale mais a pena comprar? Se você quer saber onde comprar esses celulares aqui pelo melhor preço, entre no nosso grupo do WhatsApp ou Telegram. Lá tem oferta que eu posto todos os dias. Tem link aí na descrição do vídeo e também no comentário fixo. No quesito de design, temos dois celulares bem diferentes, mas que ambos representam bem as suas marcas, né? O A56 continua seguindo aquela identidade visual dos aparelhos mais caros da Samsung. Tem um design minimalista, bordas em alumínio e a traseira toda em vidro. No lado da Motorola, o Edge 60 Fusion mantém o exato mesmo design do Edge do ano passado, com tela curva, laterais em plástico e a traseira em couro vegano. Quanto ao tamanho, os dois estão acima da média, né? Mas o Edge 60 Fusion é bem mais fino e leve. A Samsung até deu uma reduzida na espessura do seu Galaxy A, mas mesmo assim continua sendo um dos celulares mais grossos e pesados que a gente já usou por aqui. Em relação à pegada, por incrível que pareça, eu preferia a Samsung. Na minha opinião, a Motorola chega a ser fino demais pelo tamanho, dificultando a pegada com o polegar. Mas pelo menos isso é minha opinião, tá? Claro que tudo isso é subjetivo e usando a capinha, ambos celulares devem ficar bem bons de manusear. Nas cores, além do cinza, o A56 também está disponível na cor rosa, verde e preto. Se você se preocupar com marcas de dedo, o único modelo que eu não recomendo é o preto. Eu testei o A54 dessa cor e fica bem chato de ficar limpando a traseira em vidro toda vez. Aqui a versão branca marca menos, né? Quanto ao Edge 60 Fusion, a gente tem cores rosa, que é esse aqui, e cinza. Novamente, é questão de gosto pessoal, mas para mim a Motorola vacilou esse ano com as cores. Esse rosa goiaba aqui não me atrai nem um pouco, e o cinza azulado também é bem fraquinho. Ano passado a gente tinha cores bem mais interessantes no modelo Fusion. Quanto ao áudio, ambos têm dois alto-falantes cada um deles, formando assim o som estéreo, né? E a qualidade é boa e o volume máximo também. Dá para assistir vídeos e consumir jogos aí só usando as caixinhas de som dos próprios telefones. Para desbloquear os aparelhos, você pode optar por reconhecimento facial, senha, PIN ou sensor de biometria, que fica embaixo da tela e funciona igual nos dois. Quanto à durabilidade, o nosso A56 vem com certificação IP67, garante que ele resista à submersão de até 1 metro de água por 30 minutos. Outra coisa legal é que tanto na tela quanto na traseira são feitas e protegidas por Corning Gorilla Glass Victus Plus, que é um dos melhores oferecidos pela Corning. Esse é um kit excelente para proteções em um intermediário e até mesmo num topo de linha. Mas a Motorola foi muito além. A proteção contra a água não é IP67, mas sim IP68 ou até IP69, contra jatos de água e alta pressão. Além disso, a gente tem proteção contra quedas de até 1,2 metros e leva a certificação militar de resistência, garantindo que o celular resista a mudanças bruscas de temperatura e pressão, dentre outras coisas, né? Quanto ao vidro, a gente tem Gorilla Glass 7i, uma opção intermediária também da fabricante Corning. Realisticamente falando, eu acho difícil de acreditar que um celular com tela curva e bordas em plástico tenha maior durabilidade de que um celular com tela plana e bordas em alumínio, mesmo com todas essas certificações. O A56 é mais bonito e tem uma construção em alumínio, enquanto a Motorola preferiu ir atrás de uma certificação de resistência mais ampla. A categoria de construção e design sempre é bem subjetiva, né? E ao meu ver, a gente tem um empate aqui. Na tela, os dois são bem diferentes. A Samsung opta por aquele painel Super AMOLED, conhecido por sua fidelidade de cores, né? Já a Motorola tem um painel POLED utilizando um substrato de plástico que dá aquela flexibilidade necessária para a dobra dos cantos da tela. No A56, a Samsung afinou as bordas da tela do celular, mas elas ainda estão bem maiores do que as do Edge 60 Fusion, que é um celular curvo praticamente sem bordas. Na taxa de atualização, ambos têm toda aquela fluidez proporcionada pelos adaptáveis 120 Hz. As telas reduzem automaticamente para 60 ao exibir conteúdos estáticos e assim economizando bateria.
Vale mencionar que nenhum dos dois tem tela do tipo LTPO, aquela que reduz para 1 Hz, economizando ainda mais bateria. Quanto à nitidez, o Galaxy tem resolução Full HD, que é padrão para praticamente todos os celulares hoje em dia. Já a Motorola foi além, colocou 1.5K de resolução. Comparando a densidade de pixels, a gente tem 385 por polegada no A56 e 446 por polegada no Motorola. Isso é consideravelmente 16% a mais de nitidez. A tela da Motorola também é superior no brilho, são 4.500 nits de pico contra apenas 1.900 da Samsung. É preciso mencionar que esses números são só alcançáveis com brilho adaptável ligado e numa situação extrema, com o sol batendo direto na tela. No ambiente normal, dentro de casa, essa diferença de brilho não vai fazer sentido algum. Os dois celulares têm ótimos display OLED, mas não existe dúvida de que a tela da Motorola é superior, levando ponto nessa categoria do comparativo. O Galaxy S56 que eu comprei é a versão de 8 GB de RAM com 128 de armazenamento interno. Já o Edge 60 Fusion também de 8 GB, mas a versão mais básica já vem com o dobro de armazenamento, 256. Quanto ao processador, o A56 vem com o Exynos 1580, fabricado pela própria Samsung, já o Edge 60 Fusion, em sua versão global, vem com o Dimensity 7300, fabricado pela MediaTek. Ambos são processadores novos com litografia de 4 nanômetros, mas a performance do processador da Samsung é muito superior. No AnTuTu Benchmark, que é o teste mais utilizado para medir a performance dos celulares, o A56 fez 833 mil pontos, enquanto a Motorola fez 651. Outro jeito legal de medir o desempenho são os jogos, né? E aqui é visível a diferença de performance. No Genshin Impact, com os gráficos no médio, o Galaxy A56 ficou com 47 frames de média, enquanto o Edge 60 Fusion pontuou apenas 39. No CarX Street, o Samsung novamente manteve uma taxa de frames próxima aos 47, enquanto a Motorola ficou com apenas 28. É a mesma história que a gente viu ano passado. A Samsung dominou em performance nos intermediários, enquanto a Motorola deixou um pouco de lado esse quesito de desempenho para focar em outras áreas do smartphone. Em nosso comparativo, o ponto de hardware e desempenho vai para o Galaxy A56. Já em bateria, meus amigos, o A56 tem uma de 5.000 mAh de capacidade total, igual a maioria dos celulares que a gente testa ultimamente, enquanto o Edge 60 Fusion vem com 5.200, o que pode até parecer pouca diferença, mas será que é mesmo? No teste completo de bateria que a gente faz aqui no Oficina da NET, eu coloquei os dois celulares para executar as mesmas tarefas ao longo de 8 horas. São várias etapas aí navegando pelo Chrome, Reels no Instagram, vídeos no YouTube, gravação de vídeos também e jogos. No final dessas 8 horas, o A56 tinha 17% de bateria restante, o que é um bom resultado. Entretanto, o Edge 60 Fusion terminou o teste com 31% de carga, e é uma das melhores autonomias que a gente já viu aqui no canal. E a gente já testou mais de 100 celulares nesse exato mesmo teste de bateria. Mas e no carregamento? Será que a Samsung tem chance? Olha, enquanto a Motorola envia um carregador de 68 watts na caixa, a Samsung continua com aquele de 15. O A56 tem pelo menos suporte agora a carregamento rápido de 45 watts. Essa foi uma das melhorias em relação à geração passada. Mas você vai precisar comprar um carregador em separado, porque a Samsung não manda esse carregador junto na caixa. E ele oficialmente custa cerca de 200 ou 300 reais no site da Samsung. Tanto em autonomia quanto em carregamento, o A56 ele perde feio para o Edge 60 Fusion. Então o ponto do comparativo de bateria vai para a Motorola. E agora, para introduzir as câmeras aqui no comparativo, eu estou gravando com a câmera frontal dos dois aparelhos em 4K a 30 frames. Eles têm 12 megapixels aqui no Galaxy como sensor e 32 aqui na Motorola como sensor da câmera selfie. Já nas câmeras principais temos aí um conjunto bem parecido, principal de 50 megapixels nos dois. A gente tem um conjunto ainda com uma ultra wide no Galaxy A56 de 12 megapixels e 32 e no Edge 60 Fusion de 13 megapixels o sensor ultra-wide. A Samsung ainda manda um sensorzinho macro de 5 megapixels, aquele show de bola, né, que a gente não gosta nem um pouco. E me diz aí nos comentários qual que você achou que está mais liso aí o teste, qual que as cores estão mais fiéis também e qual que você acha que está melhor em câmera.
Tirando foto com os dois lado a lado, com a câmera principal, eu fiquei surpreso com a semelhança entre os resultados. Normalmente as fotos da Samsung costumam ficar num estilo completamente diferente do Motorola, mas no caso do A56 e do Edge 60 Fusion ficou bem difícil de notar a diferença entre as duas na maioria das fotos. Mesmo assim, observando lado a lado nessa foto da planta, o Motorola conseguiu lidar bem com o foco, mas a imagem ficou um pouquinho quente e amarelada demais. O mesmo aconteceu com a foto do Bud. O pelo dele ficou mais claro e radiante no celular da Motorola. Nessa foto na rua aconteceu justamente o oposto. Aqui o Samsung deixou o meu moletom extremamente laranja, enquanto o Edge 60 Fusion captou melhor aí a tonalidade real da roupa, mostrando aí o equilíbrio de balanço de branco. Nessa foto difícil da palmeira contra o sol, os dois saíram bem, mas o Samsung fez um recorte melhor da palmeira, enquanto o Motorola adicionou um contorno nevoado nas folhas. Quanto ao ultra-wide, o Edge 60 Fusion adicionou bastante contraste e tirou a foto mais bonita, enquanto o Samsung deixou mais natural, da forma como eu estava vendo na hora. São duas formas diferentes de pós-processamento. Se nas fotos com a câmera principal os dois são bem parecidos, nas selfies o resultado é completamente diferente. A Motorola deixou as fotos com tom azulado, puxando levemente para o roxo. Também deixou o meu rosto um pouco suavizado. Não é aí uma diferença enorme, né? Mas eu já estou acostumado e tendo a preferir as selfies do A56. De forma geral, os dois tiram muito boas fotos. O único defeito é a ausência de uma câmera telefoto. Particularmente, eu acho muito mais útil uma câmera de zoom ótico do que essas lentes ultra-wide que estão vindo. De qualquer forma, já que as fotos estão parecidas demais e as selfies ficam naquele território de gosto pessoal, eu sou obrigado a dar um outro empate aqui no comparativo. Digita aí embaixo, na sua opinião, qual dos dois tirou fotos melhores na principal e nas selfies. Quanto ao preço, o A56 saiu custando mais de R$3.000, mas claro que esse preço já despencou e a gente pode encontrar ele por cerca de R$1.950 em nosso grupo de ofertas no WhatsApp e Telegram, já apareceu por lá. Quanto ao Edge 60 Fusion, a coisa ficou mais complicada. Ele continua custando os mesmos R$2.700 de seu lançamento. Eu realmente espero que a Motorola entre logo em promoção, mas até lá a categoria de preço obviamente fica com o A56. Na construção e design, cada celular foca em aspectos diferentes, né? O A56 tem construção premium em vidro e alumínio, enquanto o Edge 60 Fusion é de plástico, mas possui uma certificação de resistência melhor. Eu digo que realmente isso é um empate. Já na tela, com display curvo, mais brilho e menos bordas e resolução maior, é óbvio que o ponto vai para o celular da Motorola. Quanto ao desempenho, o A56 não deixou dúvidas, com processador mais potente e resultados muito superiores em benchmarks e jogos, ponto da Samsung. Bateria e carregamento, a Motorola dá show, né? Autonomia gigante e um carregador de 68 watts incluso na caixa garante um ponto e tanto para o Edge 60 Fusion. Nas câmeras, apesar de algumas diferenças pontuais, os dois entregam qualidade muito semelhantes, principalmente nas selfies. Acaba sendo aí uma questão de gosto. A gente tem aqui outro empate. E por fim, o preço. O A56 já pode ser encontrado por valores mais baixos, enquanto o Edge 60 Fusion ainda mantém aquele preço de lançamento. E o ponto ficou para a Samsung. No final de tudo, nosso comparativo infelizmente vai terminar no empate. O Edge 60 Fusion é um aparelho superior ao Galaxy em tela, autonomia, carregamento e armazenamento, mas está custando R$600 a mais. É muito difícil recomendar a compra dele no lugar do Samsung, né? Se a Motorola tivesse colocado um processadorzinho mais potente no Edge 60 Fusion, aí sim, mesmo custando mais caro, estaria valendo a pena, né? Mas no preço atual, hoje é melhor custo-benefício o A56. Lembrando que esse comparativo aqui foi feito com base em nossas análises. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu leio todos. Muito obrigado por você ter assistido até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.